sou a pastora Mia e eu estou aqui para mais um Arte e Fé. Nossa leitura no livro de Mateus, hoje vai lá para o capítulo 14. Então, enquanto você pega a sua Bíblia, encontra o texto, chama a sua família, pega o seu material, eu vou fazendo a leitura e você vai acompanhando comigo, combinado? Vamos lá. Mateus 14, nós vamos ler hoje do versículo 13 até o 21. Diz assim, fala sobre a primeira multiplicação dos pães. Ouvindo o que havia ocorrido, Jesus retirou-se do barco, em particular, para um lugar deserto. As multidões, ao ouvirem falar disso, saíram das cidades e o seguiram a pé. Quando Jesus saiu do barco e viu tão grande multidão, teve compaixão deles e curou os seus doentes. Ao cair da tarde, os discípulos aproximaram-se dele e disseram: Este é um lugar deserto e já está ficando tarde. Manda embora a multidão para que possam ir aos povoados comprar a sua comida. Jesus respondeu: Eles não precisam ir. Dê-lhes algo para comer. E lhe disseram: Tudo o que nós temos aqui são 5 pães e 2 peixes. Tragam-no aqui para mim, disse Jesus, e ordenou que a multidão se assentasse na grama. Tomando os 5 pães e os 2 peixes, e olhando para o céu, deu graças e partiu os pães. Em seguida, deu aos discípulos, e estes à multidão. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e os discípulos recolheram 12 cestos cheios de pedaços que sobraram. Os que comeram foram cerca de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Nesse texto aqui, muito precioso, porque fala da primeira multiplicação dos pães, Jesus, mais uma vez nós vemos Jesus olhando para a multidão com compaixão. A multidão que seguia Jesus, que sabia que Jesus estava na região e corria até ele, era uma multidão cheia de doentes, pessoas que precisavam de ajuda, pessoas que precisavam de cura, né, de libertação. Eram pessoas realmente necessitadas. E Jesus, quando olhava para elas, ele olhava com compaixão. E ele se movia em compaixão. É que nós vemos que quando Jesus olhou para a multidão e ele viu, né, aquela multidão carente, doente, ele curou seus doentes. Jesus, ele deu uma resposta para aquela multidão em amor e compaixão. Todos os que iam até Jesus, ele sempre atendia com compaixão. Ele sempre, todos aqueles que se achegavam a Jesus saíam transformados. O doente saía curado, o morto saía vivo, né? O mudo saía falando, o cego saía enxergando. Então, ir até Jesus sempre nos reserva uma transformação. Sempre aqueles que iam até Jesus, de maneira alguma Jesus ignorava, de maneira alguma Jesus deixava sem uma ação, porque Jesus tinha compaixão. Então, quando a gente vai para Jesus, a gente vai nessa certeza que quando eu vou até Ele, as coisas mudam na minha vida, as coisas são transformadas na minha história. O que eu era, eu já não sou mais. Se antes eu seguia cego, agora eu vou seguir enxergando. Se antes eu estava doente, agora eu vou seguir curado, porque eu tive um encontro com Jesus, porque eu estive com Ele e Ele agiu com compaixão com a minha vida. Essa certeza nós precisamos ter, que Jesus é a nossa cura, que Jesus é a solução, que Jesus é tudo. E essa multidão que ia até Jesus, eles iam nessa certeza. Aqui diz que a multidão ela seguia a pé pelo deserto para encontrar com Jesus. Jesus sabia que essas pessoas que estavam indo até Ele porque criam que Ele era a solução. Então, quando nós vamos até Jesus, nós precisamos crer que Ele é a solução de tudo. E aqui nós vemos nesse momento, né, a multidão estava ali e Jesus, pensa, para curar uma multidão toda levou bastante tempo, né? E os discípulos falaram que era uma região deserta, não tinha comida e eles estavam ali por muito tempo. Então eles falaram assim, vamos dispensar eles para que eles possam ir para casa e ir até os povoados e comprar a sua comida. E Jesus falou assim, dê vocês de comer a eles, dê a eles a comida. E os discípulos, como se Jesus estivesse falando assim, eles vieram até nós não precisam ir em outro lugar buscar o que precisam, tudo está aqui.
E os discípulos olharam para as mãos e era uma multidão que estava ali, né? Aqui diz que tinha 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Mas os discípulos só tinham na mão 5 pães e 2 peixes. E de forma natural, os discípulos olharam e falaram assim, mas a comida que eu tenho não dá para todo mundo, né? E Jesus falou para eles, traga até aqui então, traga para mim o que você tem. Traga para mim essa 5 pães e 2 peixes que você tem. E os discípulos levaram até Jesus. E aqui diz que Jesus disse para a multidão se assentar na grama. E eles se assentaram. E Jesus, ele tomou os 5 pães e os 2 peixes, ele olhou para o céu e aqui diz que ele agradeceu. E ele começou a repartir os pães. E quando Jesus partiu os pães, ele deu aos seus discípulos. E esses começaram a dar para a multidão. E aqui diz que todos comeram, ficaram satisfeitos e os discípulos recolheram ainda 12 cestos cheios de pedaços que sobraram. Agora me responda, né? Você não precisa nem ser grande para responder isso. Eu consigo pegar 5 pães, 2 peixinhos e dividir para uma multidão inteira? Naturalmente? Eu olhando com os meus olhos naturais para uma bacia com 5 pães e 2 peixes e eu olhar para uma multidão de 5.000 homens, mais mulheres e crianças, e achar que aquele pouquinho de comida vai conseguir alimentar todo mundo? Naturalmente você vai falar assim, como os discípulos falaram, a gente só tem isso. Mas Jesus falou o quê? Tragam até mim. E então Jesus começou a agradecer e repartir. Eu quero contar para vocês hoje um testemunho rapidinho que me fez experimentar de uma multiplicação na minha casa e na minha vida. Certa vez minha filha era pequena, nós estávamos no início do ministério e as coisas estavam um pouco difíceis na minha casa financeiramente. E eu senti uma vontade muito grande no meu coração de dividir a nossa janta. Chamei meu marido e eu falei assim, amor, eu estou com uma vontade de dividir a nossa janta, de compartilhar ela com o necessitado. Mas naquele momento a nossa janta era algo muito incerto. Tinha dias em que nós tínhamos bastante, tinha dias que era só um lanchinho, que era algo que tinha. E nós não tínhamos muito a ponto de dividir, mas aquele desejo estava no meu coração. Eu falei assim, ó, independente do que for, se for um lanche, se for um pão, eu quero dividir com alguém. Eu quero, na minha cidade, sempre tem moradores de rua, pela praia, pela avenida, sempre eles estão por ali. E eu falei assim, olha, o que nós fizermos para a nossa janta, nós vamos dividir o resto, né, ou fazer um pouco a mais para levar para o morador de rua. Nós vamos encontrar com eles e vamos levar. Isso está no meu coração. E o meu esposo falou, amém. Amém. Se está, né, no seu coração, vamos fazer assim. Mas naquele dia, a minha janta já era incerta. Eu nem sabia o que nós teríamos na janta. Mas essa conversa foi algo que eu conversei só com o meu marido. Só a minha filha pequena, na época de 6 anos, 5, 6 anos, que ouviu. Ninguém mais. E eu falei pro Senhor, eu quero dividir o pouco que eu tenho. Eu tenho pouco, mas eu quero dividir. Eu quero poder atender aquele que tá lá na rua, que não tem nada. Porque por mais pouco que eu tenha, eu quero dividir. Eu quero, né, poder ajudar. E eu me lembro que no meio da tarde, uma pessoa nos chamou e disse assim, eu estava na minha casa e eu senti uma vontade muito grande de trazer para vocês peixes, sardinha. Né, a sardinha, o peixe inteiro. E eu senti vontade de trazer para a janta de vocês. E essa pessoa levou lá, eu não sei se vocês aceitam, eu trouxe. E ela levou muita sardinha, era muito peixe. E a hora que eu recebi aquele pacote na minha casa, eu sabia que era Jesus que estava multiplicando a minha janta, porque no meu coração estava pronto o desejo de dividir. E nós recebemos aquele pacote de peixe. Meu marido, ele é muito bom na cozinha, coisa que eu não sou, mas ele é. E ele juntou aqueles peixes e ele fez uma sardinhada muito gostosa.
na panela de pressão e com farofa, e foi uma janta muito especial, muito gostosa. Nós comemos bem e enchemos as marmitas e saímos na praia para dividir. E nós saímos numa alegria tão grande naquele dia, porque a partir daquele dia a nossa janta mudou. Todos os dias, no final da tarde, alguém, sem saber, porque isso a gente fez sem contar para ninguém, porque a palavra diz que quando você quer fazer algo, ajudar o próximo, né? O que uma mão faz, a outra não precisa saber. Isso quer dizer que eu não preciso ficar espalhando por aí, né? Eu não preciso que as pessoas saibam o que eu tô fazendo. Eu preciso fazer como Jesus está vendo, Deus sabe. Ponto, é para ele, né? Eu sei qual é a minha obrigação de filho de Deus, de praticar a justiça, de ajudar o necessitado, de ajudar o órfão, e eu não preciso de mostrar para todo mundo o que eu tô fazendo, né? Se eu faço para Deus, ele tá vendo. E então ninguém sabia da nossa prática a princípio. E eu digo a princípio porque depois as pessoas ficaram sabendo, inevitavelmente as coisas foram crescendo. E isso se transformou num projeto que começou a atender moradores de rua por um tempo. Porque o Senhor proporcionou isso, não porque nós começamos com a intenção. Mas o Senhor fez crescer e foi muito precioso. Mas a partir daquele dia, as pessoas sem saberem, sempre no final da tarde alguém ia na minha casa e levava algo para minha janta. Algo muito gostoso e numa grande quantidade. E nós sabíamos que era Deus proporcionando a multiplicação daquele pouco que eu tinha, mas que eu estava disposta a dividir. Aqui nós lemos que na medida que Jesus ele foi dividindo, aquilo foi se multiplicando, a ponto de quando todo mundo comeu e estava ainda satisfeito, sobrou muito mais do que o que tinha, porque só tinha 5 pães e 2 peixes. E aqui diz que sobrou 12 cestos cheios. O que a gente aprende com isso? Não importa o que eu tenho, se eu acho pouco ou não, o que eu preciso é ter um coração que leve até Jesus isso, e eu tenho um desejo de praticar justiça com aquilo. Quando Jesus falou para os discípulos que a multidão não precisava sair para comprar comida, que ali onde Jesus estava tinha tudo, nós precisamos entender que todas as nossas necessidades são supridas por Jesus. Às vezes nós separamos, né, Jesus em algumas situações, achando que tem coisas que ele faz e tem coisas que ele não faz. Naquele momento, Jesus estava ensinando para os discípulos e para a multidão que tudo estava nele, toda a provisão necessária estava em Jesus. E quando a gente confia para ele o pouco que a gente tem, com um coração grato e com o entendimento do que eu preciso fazer, isso é multiplicado. E com esse testemunho, com essa meditação, eu espero que você possa participar de muita multiplicação na sua vida. A partir do momento que você confiar ao Senhor o pouco que você tem, com o entendimento do que nós precisamos fazer como filhos de Deus, de atender o próximo, de agir com compaixão e entender que por meio de Jesus tudo é suprido. Por meio de Jesus toda a provisão vem até nós. E eu não vou para Jesus esperando a provisão, eu vou para Jesus com o entendimento de quem Ele é na nossa vida. Ele é o nosso Rei, Ele é o nosso Salvador, Ele é o nosso Senhor e tudo está nele. Eu espero que você tenha gostado, né? O desafio de hoje, dentro desse pequeno texto, é você analisar aí na sua casa a pequena porção que você tem. Que você, junto com a sua família, vocês possam olhar para isso e pensar o que vocês têm que pode ser confiado nas mãos de Jesus, que pode ser colocado diante dele e que ele vai fazer multiplicar. Talvez você tenha vontade de ajudar alguém, mas você fala assim, mas eu já tenho tão pouco. Mas não é o quanto você tem, é a intenção do teu coração de ser segundo o coração de Jesus, de agir com compaixão, de olhar para o necessitado, de olhar para a viúva, de olhar para o órfão, como diz a Bíblia, e fazer o que precisa ser feito. Esse é o nosso desafio. Lá no Facebook vai ter uma atividade em cima do que nós lemos, para que você possa colorir e o desafio descrito para você cumprir e guardar, e que a tua casa desfrute dessa multiplicação, que a tua casa desfrute da compaixão de Jesus agindo através de vocês, e que vocês possam crescer em experiências gloriosas e manifestações do céu através da vida de vocês, em nome de Jesus. Amém? Por hoje é só, espero que você tenha gostado. Até o próximo Arte e Fé.